A inteligência emocional é fundamental para o desenvolvimento emocional, social, acadêmico de crianças e adolescentes ou pré-adolescentes. Ela ajuda a construir uma base sólida para a saúde mental e o sucesso futuro. Nosso bate-papo de hoje, eu recebo a Dila para falar melhor sobre esse assunto. Então, hoje eu recebo a Dila para falar de inteligência socioemocional. Isso? Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí eu já quero saber o que é inteligência socioemocional. Na prática, como tu vai lidar com as questões da vida. Como é que tu vai lidar com os pequenos desafios e grandes desafios que vão acontecendo na tua vida. Porque a tua vida é cheia de desafios, né? São conquistas. Então, tu tendo essa inteligência, tu consegue lidar com os traumas, com os abusos, com os desesperos. Então, assim, isso é muito eficaz se você tem uma infância e você já começa a trabalhar isso, já vai sendo preparado para isso, né? Mas, às vezes, nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, qualquer tempo é tempo de aprender a lidar com ela. E de que forma a Dila consegue levar para essas crianças, pré-adolescentes, para pessoas? Para as crianças, o ano de 2023 foi surpreendente para mim. Eu abri uma vaga para dar aula de religião. Então, eu dava em média de 600 para 600 crianças, que são 40 horas, né? Nossa! Do primeiro ano ao nono. Então, eu trabalhei muito isso. E trabalha com a questão do perdão, a questão de como elas são criadas, a questão de como elas vão... aquele ciclo, né? Da mãe engravidou com 15 anos, ele tem 15, também já é pai. Então, essas coisas no socioemocional, os pais são os nossos espelhos, né? Então, a gente vai refletir o que os nossos pais. Então, a inteligência emocional faz você romper isso, né? Tu ter uma identidade. Ela faz você ter uma identidade, na verdade. E essa identidade não é firmada em ninguém. Tu tens as coisas boas dos pais, mas aquilo que não é legal, você consegue lidar com aquilo. Então, isso eu consegui alcançar no meio da criançada, que eu amo de paixão, minhas crianças. E assim, eu fui lidando com eles, tanto é que tinha aulas que era muito choro, assim. Porque realmente eram crianças tão pequenas, tão novos para ter tantos traumas. Cheia de trauma. Isso, então eu chegava em casa e às vezes assim, a gente tem um hábito, pelo menos a gente tem um hábito de fazer uma refeição todos os dias junto, mas a questão de faculdade dos filhos, a gente começou. Então, tinha dia que eu chegava em casa às 5 horas, 5h30 para tomar um café, daí a Ana já estava na faculdade, era eu, Moisés e Luiz, e eles olhavam para mim, eu estava com um pedaço de pão já chorando. Daí, o que tu tá chorando? Eu assim, as minhas crianças. Porque tu vê tão devastado, né? Porque nem todo pai... A gente não tem manual. Tu é mãe, né? Tu é mãe. Sou mãe. E quando eles nascem, vêm com manual, mas não tem. Então, assim, isso... Tu vai lidando, vai trabalhando, e eu investi, assim, em estudar sobre isso, a ver isso, e isso deu certo. Então, assim, eu pude aplicar um conteúdo de 27 anos, né? Que não foi, assim, um cursinho, mas foi 27 anos da minha própria história, dos meus próprios cacos, que eu fui atrás de cura, e recebi ferramentas, que são ferramentas maravilhosas, para trabalhar com eles. E eu pude, assim, eu tô ansiosa para começar de novo. E aí, eu nem deixei ela se apresentar, mas eu gostaria que tu se apresentasse e me conta quem é a Dila. É a Dila. Dila é a esposa do Moisés, mãe do Luiz Fernando e da Ana. Eu sou isso que aparece. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, me odeia, porque eu sou feliz o tempo todo. Eu sou daquela que abre a janela de manhã em casa e canta com passarinho. Sou muito grata por tudo que eu tenho e até pelo que eu não tenho. Então, assim, eu sou extremamente feliz. E na parte da tua formação? O que traz de bagagem? Eu sou a primeira pessoa que tem 2 segundos graus na cidade, né? Moisés, meu marido, ri de mim. Eu tenho magistério. Fiz magistério com 18 anos, terminei. Depois eu fiz o técnico de enfermagem, trabalhei no hospital regional por muito tempo. Parei de trabalhar para ajudar o meu esposo na igreja, que ele era pastor, me tornei pastora junto.
Eu tinha 21 anos, Ah. bem novinha. E depois eu fiz teologia, né? A teologia me deu base bíblica, bastante. Mas a minha formação é muito do dia a dia. Sim, a teologia ensina um monte de coisa, mas a aplicação, a gente chama de ovelha as pessoas, né? Nas histórias da vida das pessoas, é que foi me capacitando muito. Então, lidar com a beleza é legal demais, mas tu lidar com a dor das pessoas, aquela dor que é invisível, isso vai nos capacitando. Então, assim, eu me acho muito rica hoje em relação aos estudos, porque eu também era destruída. Então, assim, eu fui para a África, fiz um curso lá, 15 dias de cura. Eu fui para Sapiranga, no Rio Grande do Sul, teve uma outra escola de cura. Fora outros cursos que eu fui fazendo, que não consta nos currículos, né? Aham. Mas eu fui fazendo, fui estudando, fui lendo livros, fui buscando ajuda para curar as minhas dores. E nisso eu trouxe um monte de bagagem, assim. E como que a Dila lida com tudo isso, escutando histórias das crianças, igual, voltando lá naquele assunto? Como é que faz? Eu choro com elas, porque não tem como tu dizer assim, tu tem que ser forte. Ninguém é forte. Não existe isso. Não existe ser forte o tempo todo, né? Não é o tempo todo. Ninguém é forte. Ninguém é forte. Todos nós temos direito de chorar, de não gostar, de dizer não. Nós temos esse direito. E eu tento construir daí na vida delas uma identidade. Porque os pais, eu entendo que os pais dão identidade e destino para os filhos. Isso é uma responsabilidade dos pais. Mas como muitos pais não sabem disso, eu lá na escola eu tentei dar um destino para elas. E tratar a identidade. Tanto é que a primeira aula que eu dei foi sobre identidade. Quem é você? E essa parte é difícil, né? De porque se analisar. Eles tiveram que escrever para mim porque eu cheguei assim, bem louca. Bem Dila. Eu cheguei e disse, eu sou a Dila, mãe do Luiz, da Ana, casa do Moisés, essa é a minha identidade. Gosto disso, gosto daquilo, gosto de sushi, gosto de... Essa é a Dila. Daí assim, tu não vai perguntar, professora, quem é a gente? Eu, não. Por que não? Porque eu quero que vocês escrevam para mim. Uau. Então, eu recebi trabalhos de 4, 5 páginas. Primeiro abuso, segundo abuso, terceiro abuso. Essa era a identidade que eles tinham. Aí tu imagina se eu não choro. Nossa, não tem como, né? Exatamente. Ô, professora, lá em casa hoje eu chorei muito. Porque meu pai bateu na minha mãe. E daí como é que tu vai construir uma identidade numa criança dessa? Aí tu vai lá, tu conversa. Então eu consegui, através disso, acabar com as briguinhas, porque eles vinham em casa, chegavam, acho que o amor bate, né? Que o amigo bate, eu amo, mas eu vou bater. Não. E tudo isso é o quê? Por isso que os pais são os espelhos. Os espelhos. Não adianta, a criança vai se refletir. Então, assim, eu consegui lidar com isso. Então, teve crianças lá que começaram a mudar a mentalidade dos maiores. Vão fazer faculdade. Porque eram 2 numa sala de 20 que o pai tinha faculdade, tinha sala que nunca estudaram. Então, assim, como mudar essa identidade deles, de mudar de vida, de saber que eles têm condições de ser alguém, de ter um trabalho, é todo dia. É a sementinha e regar. Todo dia tá regando. E essa construção, eu sou muito feliz por essa construção que eu consegui no coração deles. Então, essa semana eu recebi mensagem, prof, tu vai voltar? Daí eu não sei. Eu digo, eu sou uma folha ao vento. Para a escola que Deus me mandar, eu vou. Porque tem crianças que às vezes precisam ouvir o que vocês ouviram. É verdade, professor. Essa identidade, ela é construída. Tem um menininho, não vou falar o nome dele, mas uma situação que aconteceu bem, eu cheguei na escola, era tipo assim, ele faltava, todo mundo, que bom que ele não veio, porque ele incomodava, ele ria dele mesmo, ele ria da tragédia dele, ele se maltratava com a tragédia dele. Daí eu fui descobrir a tragédia dele, a mãe abandonou, o pai criou, o pai morreu com câncer cerebral, ficou com a tia, o outro ficou com a avó, e eu sei que a tia pagou psicólogo para ele e tal, e daí no último dia de aula, eu pedi perdão,
se em algum momento das aulas, né, do ano letivo, eu machuquei eles, magoei eles. Porque o ser humano vai machucar a gente, só que a gente não pode prejudicar. E eu sabia que prejudicar eu não tinha prejudicado eles, mas magoado eu tinha. Porque alguém diz, eu nunca magoei ninguém. Mentira, a gente magoou pessoas que amam. As pessoas estão próximas, né? O João que mora lá em São Paulo jamais vai me magoar. Mas a pessoa aqui, eu posso te magoar agora. Com certeza. Talvez com uma fala. E ele, assim, levantou e disse, professora, você nunca magoou nós. Professora, tudo que minha tia pagou de psicóloga, ela nunca conseguiu fazer o que tu fez esse ano na minha vida. Ele era um outro menino. E isso é construir uma identidade em alguém. E eu sou tão grata a Deus por isso, sabe? Por Deus ter aberto essa porta para mim. Com certeza, uma porta que Deus abriu. Dila, e como é que começa um trabalho assim numa escola? Depois já vou pedir uma explicação sobre isso. Mas eu queria que me explicasse que período já começa a ver uma diferença quando trabalha com aquela criança, aquele pré-adolescente que tem aquela história. Geralmente não são histórias tão boas assim. Mas quanto tempo tu consegue trabalhar e já ver um resultado diferente? Não tem como saber. Cada caso? Cada ferida é uma ferida. Cada ferida. Entendeu? Tem crianças que não tem problema nenhum. Elas vão pegar esse material que é dado, essa aula, e vão guardar. Vai ser um suprimento para o futuro. Entendi. Mas tem criança que precisa muito. Ela precisa muito. Então, ela vai o quê? Ela vai melhorando. Então, tem hora que tu vê melhora, 2, 3 dias depois, um mês depois, na entrega do boletim, a mãe diz, nossa, ele tá tão diferente. Tem criança que diz, prof, a minha mãe tava assim, assim, assim. Tá, então por que tu não... Eu costumo dar, tipo assim, vai por esse caminho, por esse, porque é o destino, né? E daí, professora, tá funcionando, minha mãe mudou. Daí, quem que mudou? A tua mãe ou você? Professora, fui eu. Então, assim, tu vai vendo e no decorrer do ano, tô vivendo esse tipo de colheita. A florzinha brotou. A sementinha plantada, né? A florzinha brotou, outras estão dando frutinho. Outras estão ali ainda naquela primeira folhinha. Mas é uma construção. O ser humano é assim. Não tem como tu botar uma regra. Ou tu esperar que todo mundo... Tipo, arroz, né? Semeou, então olha tudo verdinho, assim. Não receita existe igual, isso. Não é. Não é. Não tem receita. Ser humano é... Eu sou a quarta filha. Eu e meus irmãos, nós somos totalmente diferentes. Eu tenho 2 filhos, são totalmente diferentes. Cada um tem o seu tempo. Então, não tem como. Não é uma regra. Que bacana, né? E eu queria que me explicasse, porque a gente tá falando de inteligência socioemocional. Essa matéria, eu não sei se agora, ou era antigamente da minha época, que a gente falava religião, ou ainda fala matéria? É religião. Porém, a gente não fala de religião, porque religião é uma coisa muito... É que assim, tem a BNCC, que é as matérias que nós, professores, temos que dar. Mas depende da instituição. Tipo, no estado, ainda a BNCC ela é muito ainda da religião. Você tem que fazer as aulas em cima da BNCC. Então, ele tem alguns símbolos, mas dá para trabalhar a identidade que ele tem, outras coisas que tu não precisa ser a religião. Por que hoje ainda deveria ter? Para tirar essa perseguição, essa controvérsia, tipo na escola no município, né, em qual eu dou, no primeiro dia a questão do pedagógico ali, ela falou, Dila, nós não queremos a religião em si, a gente quer personalidade, a gente quer então inteligência emocional, isso. Aí é onde comecei a trabalhar inteligência emocional, porque daí é o meu chão, né? É o que eu amo fazer. Então, depende da instituição que vai. Tipo, tem escolas particulares que é a inteligência emocional, só tipo do Augusto Cury. Tem outras que é o professor da alegria. Então, assim, são várias coisas. Dependendo da escola tem um título. Isso, depende da instituição que tu vai trabalhar, vai ter um título. Mas isso entra dentro da religião. Sim. Porque, querendo ou não, tu sempre vai levar a depender de alguém. Agora, quem tu crê, como eu sempre falei na sala, não importa. Se é uma força maior, se for Deus, se for Jesus, tem várias religiões, se foi o pai de santo lá, não importa. Vai procurar ajuda lá, vai conversar lá, entendeu? Então, assim, o que eu fazia era inteligência emocional, sempre levando eles a procurar os pais,
Porque o pai não pode ser, os pais não podem ser no lado da religião, porque tem a cultura de cada casa, cultura da sua religião. Então, eu sempre dizia, ó, vamos falar com o pai. Professora, fala de tal assunto. Não, não tem autorização dos pais para falar. Entendeu? Então, assim, tinha coisas que não dá para falar. Então, eles faziam perguntas. Deixa para outro dia, né? Aí tinha salas que, às vezes, eram quase todos de uma só religião. Aí dava para falar. Então, às vezes, teve sala que tinha o bullying, né? Que eu brinquei com eles, curei eles do bullying. Você sabe o que é bullying? O que é, professor? Que de botar café, linguê. Brincando com eles, como assim, professora? Eu disse, a gente tem que parar de achar que tudo é um bullying. Porque antigamente não era assim, era mais fácil de viver. Nem existia essa palavra. Você chega em casa e falar pro pai, o pai vai vir aqui bater no teu colega, vai vir aqui reclamar, não vai adiantar. Então, eu fazia eles entender e lidar com aquilo, né? Tinha outra maneira. Tinha até um menino, tinha a questão das religiões afros, tinha um menino que disse, isso aí é macumbeiro, não chega perto dele. E eu perguntei, você sabe o que é macumba? Você sabe, Kelly? Eu? É. Não, né? Pois é. Aí eu, assim, como na igreja tem o pessoal que toca, o tecladista, o baterista, lá na Umbanda tem o macumbeiro, é o que toca tambor. Tambor é chamado de macumba. Mas aquilo é na rua, na esquina. Aquilo lá é a prática da religião deles, como o catolicismo tem a Osha, tem a primeira crisma, tem... Entendeu? Mentira. Para tudo, porque agora eu fui surpreendida. Exatamente. E daí o bullying para. É só a gente aprender. Porque o menino disse assim, professora, eu sou macumbeiro. Aí tu toca, ele toca. Então tu é realmente. Como tem o tecladista, o baterista, entendeu? Toca violão, o violino, o violão. Então, assim... Nossa. Daí acabou. Tá entendendo? Então, assim, a inteligência emocional lida com isso. Nossa. O conhecimento, tu conhecer, trazer luz sobre aqueles assuntos. Nossa, desmistifica um monte de coisa. Isso é extraordinário. Então, eu pude fazer isso em salas de aula, assim, né? Sobre racismo. Tudo isso. O menino, assim, ô professora, meu pai estava conversando com um homem de cor. Eu disse, tá, o teu pai é transparente? Ai, professora! Mas assim, é que era um homem de cor. Tá, teu pai é transparente? Ai, professora! Daí eu assim, olha aqui na sala, quantas cores nós temos? Todos nós temos cores. Verdade, professora. Então, são coisas que são passadas de pai para filho, os espelhos. Uhum. Então, assim, eu consegui tirar um monte dessas nhacas, trazendo neles uma identidade pura. Nossa. Foi muito legal. Então, assim, eu sou muito feliz, assim, disso, sabe? De ter visto isso, de ver eles crescendo, amadurecendo, sabendo lidar com esse tipo de coisa. E isso é muito legal. Dila, que trabalho muito... Não sei nem o que dizer... Importante, eu acho que nem essa palavra é tão pouca, porque assim, envolve tanta coisa, vai muito mais além, né? E aí, quando Deus te preparou lá, que tu me contou na história, com 21, 22 anos, para estar hoje exercendo tudo isso. Isso é muito lindo, é muito mágico, é muito importante. E eu quero te agradecer por ter compartilhado um pouquinho da tua história, do que tu faz. E eu deixo o microfone aberto para deixar uma mensagem, uma dica para quem está nos assistindo. Ou se a gente não falou alguma coisa que seja importante, queira pontuar, fica à vontade. Uma das primeiras coisas da inteligência emocional que nós, em casa, podemos fazer é escutar os nossos filhos. Lembre, pai, você não é o melhor amigo do seu filho, você é o pai, você é o adulto da relação. Nós somos os adultos da relação, mas nós precisamos ouvir os nossos filhos. E nesse ouvir, a gente vai direcionar eles para identidade e destino. Identidade, quem você é. Destino, para onde você vai chegar. E eu tenho experiência com 2 filhos, né? A Ana, que trabalha aqui, vocês vejam ela, né? Minha colega maravilhosa. Tem 18 anos, e o Luiz, de 23. Então, assim, acertei tudo? Não. Errei muito? Errei. Mas errei tentando acertar. Então, primeira coisa, escute. Direcione. Lembre que você é o adulto. Hoje, essa história de pai é o meu melhor amigo. Não existe isso, gente. Não existe. Ah, mas a minha filha tem 15. Não. Porque 2 amigos de 15 anos vão fazer coisa que presta? Não
Não! Tu vai ter que baixar para ter 15 ou ela vai ter que ter 40. Não existe isso, que é da nossa idade. Não rola. Eu lembro que quando eu comecei nos 21, alguém disse, eu não respeito ela porque ela não tem 60. Gente, eu descobri que essa pessoa ainda não me respeita, porque eu não cheguei nos 60, eu tô nos 47. E eu não tenho maturidade de uma mulher de 60. Eu só tenho maturidade de uma mulher de 47. Então, cada idade tem a sua maturidade. E nós, pais, somos os responsáveis, a parte inteligente, a parte adulta, de pegar e contornar a vida dos nossos filhos, levar eles a um caminho. Então, a primeira inteligência emocional, quem planta é o pai e a mãe. Então, assim, ouçam os filhos de vocês, mas sem não deixar que eles comandem a vida deles. Você é o adulto. Você é o que sabe mais. Você tem mais tempo de experiência. Porque, às vezes, a gente cai naquela vala assim... 30 pessoas fizeram dar errado. Eu vou ser a 31ª, comigo vai dar certo. Não vai dar errado também. O que dá errado, dá errado. Então, o que deu errado comigo vai dar certo com meu filho? Não vai dar. Muito difícil, não tem como. Não vai dar. Então, assim, nós, como vivemos já a experiência e deu errado, o que a gente faz? A gente ensina os nossos filhos, isso. Sejam honestos, sejam sinceros. Assim como eu criei o Luiz Fernando e a Ana dizendo sobre sexualidade de uma maneira bem clara, sem ser nada pornográfico, mas bem natural, bem anatômico. Preparei eles para o futuro. Então, inteligência emocional prepara os nossos filhos para o futuro. Sejam amigos de ouvir, mas não de seguir os conselhos do filho. É o contrário. É isso que eu... Que mensagem maravilhosa. Amei. Muito obrigada pela tua participação, de ceder um pouquinho do teu tempo para contar um pouquinho aí da tua história, teu conhecimento. E parabéns pelo teu trabalho, né? Que Deus te abençoe e te ilumine por muito, muito tempo. Que bom. Obrigada, tá? Obrigada também pela oportunidade. E eu me despeço de vocês com esse bate-papo super importante. Afinal de contas, todo entrevistando é importante, mas cada vez que eu vou conversando e conhecendo com uma pessoa a mais, a bagagem vai aumentando. E eu te agradeço pela tua companhia. Te encontro no próximo Entrevistando. Tchau, tchau.